continua com a palavra agora com o processo 23.323, Sua Excelência, conselheiro José Augusto, que eu passo a Agradeço, palavra. Excelência, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trata os autos de inspeção para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinares na Lei Complementar Federal 101/2000, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que se refere à geração de despesas com o pessoal no exercício de 2015 e 2016. O feito foi encaminhado à DAF para análise e foi elaborado o relatório preliminar de análise técnica, folhas 52/61, concluindo que o gestor realizou os seguintes atos em descumprimento e desconformidades com a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000, artigo 22, parágrafo único, 2 pontos. 2.1, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, como demonstrado nos itens 4.1, 4.2, 4.2.2 e 4.2.3. 2.2, não promoveu as ações necessárias à recondução das despesas com pessoal ao patamar de 54%, nos termos determinados na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, artigo 23. Observação. Considerando os autos que criaram e aumentaram as despesas relacionadas aos itens 4.1.2 e 4.2.2 e 4.2.3, não foram instruídas com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como as premissas e metodologia de cálculo, conforme disciplina os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, estes devem ser considerados nulos de pleno direito, nos termos da LRF, artigo 21, caput do parágrafo único. Citado o senhor Cleito de Jesus Rocha, prefeito à época, as folhas 6566, não houve resposta conforme certidão da Secretaria das Seções, a folha 68 dos autos. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de expediente da DAFO, noticiando que a despesa de pessoal do Poder Executivo de Mâncio Lima, até o primeiro quadrimestre do exercício de 2015, representava 67,82% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sugerindo ainda a averiguação da existência de possíveis atos nulos e descumprimento da legislação pertinente em face da vedação de determinadas condutas. A instrução procedida após a realização de inspeção in loco, exame dos demais documentos contidos no feito, bem como dos dados extraídos do CIPAC, verificou que a despesa com pessoal do Poder Executivo de Mâncio Lima manteve-se acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal desde o exercício de 2014. Destacando que, no período de 2014 a 2016, houve um pequeno decréscimo nas despesas desta natureza, contudo, até o final do exercício de 2016, ainda representavam 63,58% da receita corrente líquida. Verificou também que, nos exercícios de 2015 e 2016, o gestor promoveu atos vedados, como a criação de novos cargos, nomeação de cargos comissionados, realização de concurso público e processo seletivo simplificado, visto que a despesa de pessoal do Poder Executivo encontrava-se acima do limite máximo legalmente permitido e que tais atos não se enquadram nas exceções contidas no inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da LRF. Constatou ainda que, para tais práticas, não foram observadas determinações contidas nos artigos 16 e 17 da LRF, o que contraria o disposto no inciso 1 do artigo 21 da norma em referência. Ademais, informou a autuação do processo número 18.664/2014-90, relacionado ao mesmo assunto, também do Poder Executivo de Mâncio Lima, já julgado por esta Corte por meio do Acordo 9.416/2016 do plenário, pelo que sugeriu a citação do responsável, o senhor Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, para a defesa. Regularmente convocado para o contraditório, o responsável não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 18 de maio de 2018. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000.
Conforme apontou a área técnica, o chefe do Poder Executivo do município de Mâncio Lima, nos exercícios de 2015 e 2016, promoveu a criação de novos cargos, nomeou cargos comissionados, realizou concurso público e processo seletivo simplificado, com excesso na despesa, contrariando a legislação pertinente. Portanto, antes da adoção de referidas medidas, o gestor deveria necessariamente ter eliminado o percentual excedente dos gastos desta natureza, consoante as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se tem notícia da realização dos estudos de impacto orçamentário financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da LRF e vulnerando a regularidade dos mesmos. Com relação ao processo 16.664/2014-90, julgado na sessão plenária do dia 18 de fevereiro de 2016, por meio do acordo número 9.416/2016 do plenário, observa-se que cuida de assuntos correlatos, verificados nos exercícios de 2013 e 2014, praticados pelo mesmo gestor, que os repetiu nos exercícios de 2015 e 2016. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela irregularidade dos atos praticados pelo senhor Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, dosada a critério do plenário, nos termos do assento regimental número 001/2000, pelo reiterado descumprimento da Lei Complementar Federal número 101/2000, nos exercícios de 2015 e 2016. Cabível também a multa prevista no inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal número 10.028/2000, que, apesar de ter sido aplicada pelo Acórdão número 9.416/2016, não configura bis in idem, por se tratar de novos exercícios e novas práticas de atos vedados, bem como o envio da matéria a conhecimento do Ministério Público Estadual, nos termos do inciso 4 do artigo 36 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Finalmente, pela notificação do atual prefeito, senhor Isaac de Souza Lima, para que, em prazo a ser-lhe determinado, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, considerando-se que, no final do exercício de 2017, a despesa com pessoal do Poder Executivo do município de Mâncio Lima representava 64,16% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme evidencia o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2017, gerado por meio do CIPAC, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Excelência, esse processo origina-se de expediente advindo da DAF, dando conta que a despesa de pessoal da Prefeitura Municipal de Mâncio Lima até o primeiro quadrimestre do exercício de 2015 chegou a 67,82% da receita corrente líquida, isto é, acima do limite máximo permitido, que é de 54%. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, artigo 20, inciso 13, a linha B. O processo foi analisado e foi dada oportunidade ao gestor para sua defesa, que não foi aproveitado, ocorrendo o feito à revelia. Assim sendo, excelências, eu voto pela emissão de acórdão considerando irregulares os atos praticados pelo senhor Cleidson de Jesus Rocha, prefeito do município de Mâncio Lima, à época, com fulcro da Lei Complementar Federal 101/2000, artigo 21, inciso 1, tendo em vista os atos praticados em descumprimentos de medidas disciplinares da supramencionada lei. B, pela aplicação de multa sanção ao senhor Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época, no valor de R$ 14.280, com fundamento na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2, em face do reiterado descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal nos exercícios de 2015 e 2016. C, pela notificação do senhor Isaac de Souza Lima, simplesmente pela notificação, eu disse, atual prefeito, para que no prazo de 90 dias cumpra as determinações contidas da Constituição Federal de 88, artigo 169, combinado com a Lei Complementar Federal 101/2000, artigo 23, considerando-se que no final do exercício de 2017, a despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Mâncio Lima
representava 64,16% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme evidencia o RGF do terceiro quadrimestre de 2017, gerado pelo meio do CIPAC, sob pena de responsabilidade. Deixo de aplicar mais R$ 14.280 ao senhor Cleidson, conforme própria orientação do Ministério Público, apesar de concordar, por achar excessivo, eu me refiro não à dosimetria, mas à questão do senso, do bom senso. O nosso prefeito, para viver lá, já tinha que ser isento de imposto de renda. Essa é a versão, pensamento meu, e prossigo. O resto, pelo encaminhamento desta decisão, o Ministério Público Estadual, para conhecimento e adoção de medidas que achar conveniente, nos termos da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 36, inciso 6, excelência. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, o encaminhamento é ao Ministério Público, Presidência do TJ... Isso é aquela sequência natural que se dá esse defeito, quanto mais mente. Primeiro assim, a segunda não faço, apesar de entender que procede, mas não faço, porque eu acho a questão de dosimetria brutal. Ele acompanha a multa também. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu continuo insistindo que a multa é pouco, porque nesse período, a prefeitura passou muito tempo no CALC, que é aquele cadastro, e não recebia recurso, ou seja, o incremento da despesa de pessoal, retira a possibilidade da prefeitura fazer investimentos, porque ela fica sem as certidões. E eu vejo assim que o nosso trabalho assim de enxergar apenas, dou uma multinha de 14 mil, é pequena diante do que deixa-se de pagar de encargos trabalhistas e previdenciários. Esse olhar eu venho falando há muito tempo, e se a gente não concentrar de que o Estado, no caso representado aqui pelas prefeituras, não funcionar lá nas cabeceiras dos rios, onde a grande parte dos nossos municípios estão localizados, não haverá investimento. E a multa para eles representa pouca coisa. Nesse período, qual o problema aqui? Nomeia muita gente, mas, como tem que fazer os serviços sociais, também faz concurso. A multa é pouca coisa, mas deixa de pagar encargos. E vai lá, fica sem as certidões para captar recursos de emendas federais, e aí finda o município sem capacidade de investimento. Eu vejo que, se a gente se concentrasse em fazer o Estado funcionar, em vez de ficar dando multinhas, nós teríamos um papel muito mais efetivo para a sociedade do que ficar acompanhando, cumpre a lei, não cumpre a lei. Tem que cumprir com a sociedade. Está dando resultado lá? Está fazendo os investimentos certos? Nós vamos acompanhar. A multa para o gestor é pouca coisa. O ruim é para a sociedade que ficou sem investimento por um período, durante esse período. Pouco recurso extra-orçamentário chegou lá. E isso aqui não aparece no papel. O que aparece depois no papel é o desemprego, que está não sei quantas pessoas sem trabalho, é os serviços sociais que não são atendidos. É nesse sentido que eu vejo que a gente poderia, em um dado momento, fazer uma discussão mais ampla e dizer, olha, o Estado tem que funcionar em regiões como a nossa, o Estado tem que funcionar, o setor privado não funciona, não vai vir, porque o setor privado não vai arriscar correr risco em regiões igual a nossa. Mas o Estado pode criar um ambiente para o empresário vir e gerar riqueza, né? Eu vou acompanhar o entendimento do relator com esse olhar mais incisivo sobre as instituições públicas, para fazer as políticas públicas realmente serem efetivas. Conselheira Dulce, já que o nobre conselheiro
Ronaldo Polanco acompanhou o relator, como Senhor vota? presidente, eu também vou acompanhar o voto do conselheiro relator e agora está adicionado também no voto o encaminhamento ao MP, né? Essa questão Estadual, final que eu- TJ e tal, para conhecimento, né? Isso. Com o relator. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, ontem eu recebi o prefeito, o novo prefeito de Senador Guiomar. Todos nós sabemos que o prefeito de Senador Guiomar, o que ganhou, ele foi afastado e o vice não quis assumir. Na verdade, assumiu por 20 dias e renunciou, não quis mais, e o presidente da Câmara, que fez a campanha para vereador, assumiu como prefeito. E ontem ele veio aqui. E a gente conversando, né, as conversas que ele sempre vem com relação das dificuldades, e ele disse assim, conselheira, eu peguei essa situação do município, a lei de responsabilidade fiscal, o limite ultrapassado, essas coisas todas. Aí eu peguei e fiz aquele discurso fechadinho. Eu digo, não, o senhor tem que fazer o remanejamento. Gente que está num setor, vai para outro setor, bote para outro setor. Ele disse, conselheira, eu já fiz isso. Aí eu recebi uma notificação da promotora lá do Ministério Público que isso é desvio de função. Então, olha, existe prefeitos e prefeitas, aqueles prefeitos que querem trabalhar, mas, gente, existe também uma situação muito adversa para muita situação quanto o prefeito. A promotora, que Deus me livre, está fazendo o trabalho dela, e ninguém está aqui criticando nenhuma promotora, mas já tinha notificado que isso é desvio de função. Aí ele disse assim, olha, eu preciso de 2 merendeiras. Aí eu queria pegar 2 senhoras que cozinham bem, que trabalham em outro setor, porque senão eu vou ter que fazer concurso. Se eu abrir concurso, o Tribunal de Contas não vai deixar, não. Ele disse, mas como é que eu vou fazer se a promotora diz que eu não posso tirar aquelas 2 pessoas que trabalham em outro setor para ser a merendeira? Eu queria, elas aceitam. Então, é muito difícil ser gestor. Não é fácil. Um exemplo, esse aqui, justamente esse aqui, olha os concursos que ele fez. Ele fez para farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, microscopista, nutricionista. Exigência da lei. É da lei. Ele tem que ter. Aí, não, mas o limite é lei também, mas essa aqui é também. Aí ele fez também para agentes fiscais. Agora, só que no meio disso, ele bota 47 cargos comissionados. Pois é, né? Aí é que está o grande problema. Então, a questão Mas quando eu peço que a análise seja assim feita, explícita, é para a gente ir onde é mesmo. Então, um exemplo, nesse caso aqui, eu não posso dizer que ele está errado, porque como é que ele, nos outros, bioquímico, farmacêutico, técnico de enfermagem, ele tem que fazer mesmo, mas para que 47 cargos comissionados? E eu lembro a Vossa Excelência uma reunião que teve ali na sala da presidência, e eu não lembro se foi na vossa gestão, se foi na gestão do conselheiro Valmir, do conselheiro Polanco, e vieram todos os prefeitos. E, então, como estava ali toda a composição do tribunal, o Ministério Público, acho que também estava a doutora Jesus, foi dito, eles alegavam que precisavam mexer no pessoal. E, a partir daí, a consciência do julgador ficou extremamente tranquila, porque nós dissemos assim para todos os prefeitos, se vocês conseguirem nos mostrar, um por um, dos servidores e sua lotação, e nós não conseguirmos criticar esta lotação, nós vamos apoiar vocês. Então, isso tem que vir na defesa. Nunca vi uma defesa nesse sentido. E isso foi acordado entre este tribunal e todos os prefeitos, que o tribunal olharia com outro olhar, se o prefeito se desnudasse com relação à situação dos servidores e apresentasse um por um, cargo e lotação, e nós não conseguíssemos dizer nada.
e nunca foi apresentado. Então, uma defesa que vem apresentando individualmente, acho que nós teremos que ter essa cautela, mas isso geralmente não ocorre, e aí a gente acaba, então, pensando como Vossa Excelência, dessa mesma forma. Ele vem direitinho, a gente está assim, do lado dele. Aí, quando pega 47 cargos comissionados, tem condição. Então, com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, o termo do voto do conselheiro relator.